Paulinho Pavese, de 10 anos, morava com seus pais, Paulo Pavese e Rosângela, em um prédio localizado em Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Segundo relatos, ele era um garoto estudioso, extrovertido, sempre alegrando amigos e familiares e muito próximo da irmã. No dia 19 de abril do ano 2000, Paulinho estava nadando com os seus amigos no prédio, até que tentou mostrar que conseguia se pendurar em uma grade. Porém, por ter acabado de sair da piscina, estava com as mãos molhadas e inclinou muito o corpo, despencando aproximadamente de 10 metros de altura. Ele caiu em cima de uma cabine de concreto onde os porteiros ficavam. A mãe de imediato foi socorrer o filho, que ainda estava consciente e chorava muito. Então, ela notou um corte profundo na cabeça dele, além de muito sangue. Ele saiu da piscina com as mãos molhadas, ele saiu e falou para os amiguinhos, olha como é que eu viro aqui e não caiu lá embaixo. E virou na grade. Nisso ele caiu lá embaixo. O garoto foi encaminhado para o Hospital Pedro Sanches. Nesse dia, Paulo Pavese estava viajando para São Paulo. O hospital não ficava longe, mas não era bem equipado, porém, por ser um acidente em que o atendimento deve ser feito o mais rápido possível, ele foi internado às pressas. Após exames, descobriram que Paulinho havia tido um traumatismo craniano grave, tinha ferimentos no nariz e inchaço nos olhos. Eles observaram a tomografia e chegaram à conclusão que deveria acontecer uma intervenção cirúrgica para retirarem coágulos do cérebro, formados pelo impacto. A mãe autorizou o procedimento. Durante o início da cirurgia, que duraria cerca de 3 horas, o pai, Paulo Pavese, chegou ao hospital para acompanhar o filho. Os médicos tranquilizaram a família, dizendo que tudo ficaria bem, que o garoto iria se recuperar apenas com pequenas sequelas, como, por exemplo, convulsões, que poderiam ser controladas por remédios, mas Paulinho continuava na UTI, sem nenhuma previsão de alta. Os pais do menino, sem terem o que fazer, esperaram o filho se recuperar, pois ele estava em coma induzido. No dia seguinte, tudo mudou e ele teve uma piora significativa em seu quadro. Segundo os médicos, a febre do garoto teria aumentado, consequentemente, as doses de sedativos também foram aumentadas. Com isso, ele já não respondia a estímulo algum. Tudo mostrava que Paulinho estaria entrando em um estado vegetativo e que sua recuperação não seria nada fácil. O pai dele foi para casa avisar aos parentes da atual situação. Ao entardecer, um neurologista do hospital ligou para a família dizendo que precisava conversar com eles. Ao chegar ao hospital, receberam a notícia do falecimento de Paulinho e o médico teria dito que não havia mais possibilidades de melhoras. Como a família era doadora de órgãos, para a retirada dos mesmos era preciso chamar a Central de Transplantes de Poços de Caldas, que, nas palavras do neurologista, levaria algumas horas para retirarem os órgãos. Mesmo assim, os pais poderiam fazer o funeral do corpo no mesmo dia. Porém, o mais brutal de tudo isso é que os médicos fizeram um procedimento em Paulinho enquanto ele ainda estava vivo. E mais, eles tinham plena consciência da arbitrariedade do ato. O único exame de arteriografia feito no Hospital Paulo Sanches e apresentado por eles à Justiça mostrava que havia circulação de sangue no cérebro do garoto no momento da remoção dos órgãos. Isso comprovava que ele não tinha tido morte encefálica. O procedimento ilegal só foi descoberto porque o pai de Paulinho percebeu que havia cobranças indevidas na conta hospitalar, cerca de R$11 mil. A cobrança incluía, entre outras coisas, os gastos com o transplante feito no garoto. Intrigado, Paulo Pavese resolveu pesquisar e descobriu que a operação para retirada de órgãos era feita com recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e, portanto, não podia ser cobrada. Eles levaram ele para a cirurgia de retirada de órgãos ainda vivo. Anestesiaram e retiraram os órgãos. Eu desconfiei, foi feita uma investigação, foi feita uma auditoria pelo Ministério da Saúde, e nessa auditoria ficou claro que teve uma série de irregularidades. Ele descobriu ainda que a irregularidade era parte de um esquema de venda de órgãos gerenciada por uma central clandestina, a MG Sul Transplantes, que estava registrada como uma ONG e usava um nome parecido com o órgão estadual responsável por este tipo de procedimento, a MG Transplante.
O menino Paulinho foi atendido pelo médico Álvaro Ianhes, coordenador do setor de transplante do hospital e, ao mesmo tempo, um dos fundadores da ONG MGSU Transplante. Com a ajuda dos médicos Celso Scaff, Cláudio Fernandes e Sérgio Gaspar, eles decretaram a morte encefálica do menino. Paulo, o pai, tentou acionar a Organização das Nações Unidas para que a morte de seu filho não fosse em vão, mas para que isso acontecesse, seria necessário o trânsito em julgado do processo, ou seja, depois que todas as instâncias recursais fossem esgotadas. Ele pediu asilo na Itália em 2008, alegando ter recebido ameaça de morte de alguns dos envolvidos na morte de Paulinho. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Pavesi, moro em Londres. Atualmente eu estou asilado pelo governo italiano, que me deu a cidadania e o direito de viver na Europa. O meu caso é bastante complicado porque eu tinha um filho que foi assassinado. Ele teve os órgãos retirados enquanto ainda estava vivo e esses órgãos foram vendidos. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei investigando o caso, juntei provas, apontei os culpados com provas e levei à justiça. A justiça demorou pelo menos 18 anos para julgar, prender, condenar, prender. Mas logo em seguida, um desembargador recebeu R$500 mil e anulou todas as sentenças, colocando todo mundo na rua. Inclusive o próprio STF foi quem liberou. Mesmo eles estando condenados em segunda instância, eles não foram presos, porque eles são de esquerda. Eles pertencem a um partido de esquerda. A pessoa que matou meu filho, que escreveu que ele estava vivo quando eles tiraram os órgãos, essa pessoa foi candidata a vereadora de Poços de Caldas. A vereador de Poços de Caldas é homem, o Celso Roberto Fração Scaff. E obviamente ele perdeu a eleição. Bom, a minha situação é essa. Eu procurei direitos humanos várias vezes e eles disseram sempre que não tinha tempo. Olha, isso daí a gente vai investigar, a gente vai acompanhar. Mas nunca partiu deles, partiu sempre de mim. E eles nunca fizeram nada, Para você ter uma ideia, eu fui em 2007, antes de deixar o país, na OAB em Brasília, onde eu fui ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. E essa comissão até hoje não me respondeu. São 18 anos. Em janeiro de 2014, os médicos acusados de participação no caso, Celso Roberto Fração Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, foram condenados a penas que variavam de 14 a 18 anos de prisão em regime fechado. Eles não foram a júri popular. O processo então foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte a pedido do Ministério Público, para evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados. Celso Scaff e Cláudio Fernandes chegaram a ficar presos por 30 dias e ganharam na justiça o direito de recorrer da sentença em liberdade. Sérgio Gaspar ficou foragido por 1 mês e, após se entregar, passou apenas 1 dia preso. Ele também ganhou o direito de recorrer em liberdade. No entanto, acredite, a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2016, que entendeu que o caso deveria ter sido julgado por um júri popular, e o processo retornou para Poços de Caldas. Em setembro do mesmo ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal restaurou a sentença original, que condenou os 3 médicos. Ao longo desses mais de 20 anos, os processos foram desmembrados e vários julgamentos realizados, adiados ou anulados. O julgamento de Álvaro Ianhes, apontado como um dos líderes do esquema, que era para ter acontecido há 10 anos, só aconteceu este ano, após vários adiamentos e julgamentos de habeas corpus. O nome completo do senhor é Álvaro Ianhes, isso? Isso, doutor. Qual que é a idade do senhor, seu Álvaro? 75 anos. Estado civil? Casado, Profissão? médico, O senhor tem filhos, seu Álvaro? 2 filhas. O senhor está sendo acusado de matar a vítima Paulo Veronese Pavesi. Na época, uma criança com 10 anos de idade.
O fato ocorreu no dia 19 de abril de 2000, lá em Poços de Caldas. A diretoria do hospital me chamou e me fez uma placa com meu nome no novo centro de diálise. Isso não existe dinheiro que pague, doutor. Isso é reconhecimento. O senhor Junto sabe com qual o foi o meu destino oficial. das chapas da arteriografia da segunda, seu Álvaro? Porque elas não constam no processo. O senhor sabe por que elas sumiram? Não, assim, eu até não acho, eu não consigo achar graça, não. Álvaro, finalmente, foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, sem possibilidade de responder o caso em liberdade. Porém, ele não foi preso, pois, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o mandado de prisão chegou a ser expedido, mas, como o réu participou do julgamento remotamente, não foi possível prendê-lo logo após o resultado do júri. O seu advogado informou que não teve contato com o cliente, já que estava focado em tentar reverter o pedido de prisão e a condenação. E ele conseguiu. No início deste mês, maio de 2022, o STJ concedeu o habeas corpus a Álvaro, e com esta decisão, ele poderá recorrer à condenação em liberdade. O réu Álvaro Yanes, o assassino do meu filho, o réu confesso, ele não está participando do julgamento, ele está em casa, ele está em outro estado, ele não está em Belo Horizonte. É a primeira vez que eu vejo um réu participar de um julgamento do sofá da casa dele. É um absurdo. Sabe por quê? Eu vou explicar por que isso, pessoal. Porque o Álvaro está praticamente condenado, ele não tem nenhuma defesa, não tem absolutamente nada que desminta as denúncias que eu fiz até hoje. E mais, o que eu venho denunciando há 22 anos se confirma hoje com o que eu vou dizer para vocês. Álvaro Yanes tentou 2 vezes habeas corpus, né? Isso depois de ele conseguir adiar 3 vezes o julgamento. Ele conseguiu, não se sabe como, o Tribunal de Justiça permitiu que ele adiasse o julgamento da forma como ele quis, quantas vezes ele quis, e ele escolheu onde seria julgado, ele escolheu ficar em casa. Ele não quer ir ao tribunal, sentar no banco dos réus, que a única coisa que sobrou nessa história para mim era ver o desgraçado sentado no banco dos réus. Mas não, ele escolheu responder o processo, responder o tribunal do júri no sofá da casa dele. E o tribunal concedeu, o tribunal deixou. O tribunal sabia que os habeas corpus foram negados e ele sairia preso do tribunal. Então, por esse motivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez um acordo com Álvaro Yanes para ele ficar em casa. Sabe por quê? Porque se sai um mandato de prisão ali imediatamente para ele ser recolhido, ele vai fugir. Ele vai fugir e vai esperar um habeas corpus para dar liberdade para ele responder, para entrar com os recursos de mais 15, 20 anos em casa. Ele matou uma criança de 10 anos de idade e outros 7 pacientes. Ele removeu os órgãos do meu filho quando meu filho estava vivo. Ele não teve clemência. Ele não teve um pingo de sentimento pelo meu filho. É o primeiro réu que eu vejo no Brasil que faz do tribunal o que quer. Ele faz o que quer, ele escolhe a data, ele escolhe quando vai ser julgado, como vai ser julgado, por quem vai ser julgado. Se tem mídia ou não. Se vai ter imprensa ou não. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E agora, vou dizer uma coisa para vocês. Depois do primeiro julgamento, eu fui chamado pela Polícia Federal para depor, 2 dias depois do julgamento. E na condição de que eu fosse de São Paulo a Belo Horizonte prestar depoimento pessoalmente. Eu, que sou o pai da vítima, eu tive que me submeter, eu tive que me deslocar em Belo Horizonte fazer depoimento. É uma palhaçada isso que está acontecendo. Esse tribunal é uma farsa. Ele riu da nossa cara durante o depoimento. Chegou num momento que ele falou assim, eu não quero mais responder, porque ele sabe que não vai dar em nada. Ele sabe que ele vai ser condenado, mas nem preso ele vai ser. Depois de 22 anos ele enrolando a justiça, nem preso por 1 semana ele vai ser. É cansativo. Eu joguei minha vida fora, 22 anos lutando por justiça, para chegar no final, essa palhaçada, esses acordos sujos, né? O Tribunal de Justiça devia ter vergonha na cara, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
né? Ele confirma o que eu venho falando há 22 anos. É um grupo poderoso que mata pacientes para tirar órgãos e que tem o respaldo da justiça brasileira, né? Hoje eu entendo porque a ministra Damares não quis se envolver. Por que o presidente Bolsonaro não quis se envolver? Porque são dois merdas. Estão afundados até o último pescoço com essa máfia aí. Não tem peito para enfrentar uma coisa como essa. Já deram um recado para eles, não mexe nisso. Não mexe nisso. Eu tenho verdadeira vergonha. Eu não consigo entender como é que um país consegue viver protegendo bandidos, dando guarida a bandidos, permitindo que um assassino de uma criança fuja, que ele não apareça, que ele não encare o que ele cometeu. Sei lá, é uma mistura de decepção com vergonha, com nojo, né? É uma coisa, sei lá, é indescritível. Paulo Pavese chegou a escrever um livro intitulado Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. Ele também criou um canal no YouTube, onde detalhava o caso. Em 2019, fez uma live com o nome O Fim do Caso Paulinho Pavese, anunciando que iria fazer greve de fome. Durante a live, ele disse: 7 pessoas se juntaram para matar uma criança de 10 anos de idade, uma criança que foi sedada. Uma criança que não teve como se defender. Eles tiraram os órgãos dessa criança viva, que é meu filho, e venderam esses órgãos. Infelizmente, apesar das últimas decisões, não temos um ponto final dessa história. E muito menos a justiça foi feita no caso do garoto Paulinho Pavese. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.